Vamos começar com o giro de notícias aqui no Faroeste Brasileiro. A investigação sobre os sigilos impostos pelo governo Lula, que envolve o presidente, seus filhos e a primeira-dama Janja, chegou a 6 meses paralisada na PGR. Sobre a gestão de Paulo Gonet, a PGR sustenta que não há até agora indícios consistentes que justifiquem avançar com o inquérito, argumento que, na prática, congelou o caso até o momento. A apuração foi aberta em fevereiro e recai sobre a chamada Caixa Preta criada pelo Planalto, quando informações públicas foram colocadas sobre sigilo de 100 anos. O procedimento tramita no setor criminal da PGR e questiona a ocultação de dados que, de acordo com as regras de transparência, deveriam estar disponíveis para a sociedade. Lembrando que foi o presidente Lula, em campanha, que ele criticou ao presidente Bolsonaro pela quantidade de sigilos que tinha colocado. E, se não me falha a memória, a quantidade de sigilos agora é maior que na época do Bolsonaro. Cláudio Calvano. Pois é, você não me deixou nem molhar o bico, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Partiu de lá de trás. Mas eu tenho aquela célebre frase que eu tenho repetido aqui muitas vezes. Quem poderia imaginar que ele não cumpriria uma promessa? Ora, ele não te deu picanha, te ofereceu abóbora, te tirou tudo que você tinha, mas você continua sendo feliz. Essa é a métrica desse presidente, desse governo. Não surpreende a mim como advogado, como cidadão, e não surpreende a ninguém, surpreende a 0 pessoas ele continuar com esse sigilo. Porque a hora que você puxar qualquer fio da meada desses segredos obscuros do regime de governo deles, você vai ver a quantidade de dinheiro que foi levada de você. E o que chama a atenção é que colocaram sigilo de tudo. Nesse caso só eram despesas, mas tem sigilo de quem usou o avião da FAB, sigilo de quem eram as pessoas que participaram de uma viagem ao exterior. Tem sigilo para tudo quanto é lado. A única coisa que não tem sigilo é como o governo enfia a mão no nosso bolso. E falando de mão no bolso, o Brasil fechou julho com um ritmo mais fraco de geração de empregos desde a pandemia em 2020, um cenário de perda de fôlego da economia, e ainda o tarifaço não chegou. O desaquecimento é resultado não apenas do ciclo de aperto monetário do Banco Central, mas principalmente da política monetária desordenada do governo Lula, marcada por aumento de gastos e criação de despesas permanentes sem nenhuma contrapartida de receitas. Essa combinação amplia o déficit público e impede a redução dos juros. O Banco Central declarou na sexta-feira que o setor público consolidado registrou déficit primário de 66,6 bilhões em julho de 2025, ante um déficit de 21,3 bilhões no mesmo mês de 2024. Luiz Arthur Nogueira, a fala é sua. Segré, aqui a gente explica e descomplica a economia. A notícia é: o Brasil está com a menor geração de empregos desde a pandemia. Por quê? Porque a economia está em desaceleração. Eu falei no começo do programa que amanhã vai sair o PIB do segundo trimestre, às 9 da manhã pelo IBGE, e a gente vai constatar justamente isso. E por que a economia está desacelerando e gerando menos empregos? Porque o Brasil vive hoje um círculo vicioso, que é o seguinte: governo gastador, que gera déficit, consequentemente é um governo inflacionário, a inflação obriga o Banco Central a subir juros, os juros altos desaquecem a economia, derrubam a arrecadação, piorando o déficit. Aí fica déficit, inflação, juros, menos PIB, menos receita, déficit, e fica um círculo vicioso. Qual seria a alternativa? Fazer o que o Milei está fazendo na Argentina, o círculo virtuoso, que é superávit, menos inflação, menos juros, mais crescimento, mais receita, mais superávit, portanto o oposto, Segré. Vamos aprender com o Milei na Argentina. Seria legal, não sendo aquela falcatrua que está sendo investigada. Não, aí não. Bom, né? Ontem teve eleições numa província de Corrientes e a proposta eleitoral do Milei ficou em 4º lugar. Isso não é um dado menor. Não. 4º lugar, longe. Foi reeleito, aliás, foi escolhido o governador, que é o irmão do atual governador, Valdez. E Karina Milei não quis fazer acordo com o governador, pensando que poderia se virar sozinha. Bom, o resultado eleitoral foi cruel. Mas antes de passar para a próxima pauta, Luiz Arthur, aqui menciona que
julho ficou com o ritmo mais fraco de geração de emprego desde a pandemia. Exato. Não estamos em quase pleno emprego? Pois é. A gente já explicou várias vezes aqui, Ceguera, que o quase pleno emprego do Brasil é uma ilusão, porque, na verdade, falta mão de obra. As pessoas não querem trabalhar porque a gente tem milhões e milhões de famílias acomodadas com programas sociais, como o próprio Bolsa Família. E milhões de jovens de 18 a 24 anos que formam a geração nem trabalham, nem estudam. Claro. Eu queria perguntar para o Luiz Arthur mesmo, né? Para fazer essa mudança que você relacionou e copiar, vamos chamar assim, a Argentina, precisaria começar pelo básico, né? Cortar gasto. Sem dúvida. Cortar gasto, porque a arrecadação já tem recorde. Você cortaria gasto, geraria superávit, o superávit derrubaria a inflação, consequentemente o Banco Central reduziria juros, a economia cresceria mais, geraria mais emprego e o governo teria mais receita. Uma nova proposta do presidente Donald Trump pretende tornar obrigatória a apresentação de identificação em todas as eleições nos Estados Unidos. O anúncio foi feito no sábado por meio de publicação na rede Truth Social. Por meio das redes sociais, o presidente afirmou, abre aspas, a identidade do eleitor deve constar em todos os votos, sem exceções. Vou cumprir uma ordem executiva para esse fim. Fecha aspas. Bernardi. Veja bem, a democracia americana é a maior democracia do mundo e democracia não se brinca. É algo muito, muito sério. E Donald Trump sabe muito bem como correu a eleição, como correram as eleições em 2020. Foi vítima de uma grande conspiração com votos por correspondência, inclusive de mortos. Então, ele está aqui. Mesmo sabendo que não pode ser candidato na próxima eleição, ele está resguardando, acima de tudo, a democracia. Ah, que bom que este assunto, voto, seja respeitado também no Brasil. Nós queremos muito que o nosso voto seja muito bem respeitado. Afinal de contas, democracia não é brinquedo. E aí é que a gente sabe que o Brasil não é para amadores. O Brasil tem sido para armadores. E a gente tem que cuidar porque estão armando por aí. Caivano. Veja só, o que o Bernardi acabou de dizer a democracia é o poder na mão do povo. O que o Donald Trump está fazendo é devolver esse poder para o próprio povo. Porque veja só, quando você tem todos esses dados aí minimamente obscurecidos, apagados, escondidos, você tira o poder do povo sobre a própria eleição. Ele deixa de escolher o seu candidato. Então, nada mais do que o Trump está fazendo é exatamente isso, devolver o poder ao povo. E essa é só a primeira fase, porque ele já declarou que ele pode vir a banir as urnas eletrônicas nos países reconhecidos pela ONU. Caramba! E banir como seria? O que é banir? Não reconhecer? Através de uma resolução, não reconhecer nenhuma eleição nos 194 países reconhecidos pela ONU que tenham se utilizado da urna eletrônica para a contagem de voto. É um recado claro e direto para um certo tribunal. Maravilhoso. Finalizando esse giro de notícias, no Faroeste, o Partido dos Trabalhadores divulgou nesse sábado 30 um comunicado em que repudia recentes movimentações militares nos Estados Unidos, no Mar do Sul do Caribe, e manifesta apoio à Venezuela diante da escalada de tensões. O posicionamento veio depois do governo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, enviar um novo navio de guerra à região, somando-se a outras embarcações já deslocadas. A medida foi justificada por Washington como parte de uma estratégia para desmantelar cartéis de drogas e grupos considerados terroristas no Hemisfério Sul. Professor Suano, a fala é sua. É interessante que o poderio militar norte-americano ele é incomparável. É o único país que é capaz de fazer duas guerras simultâneas em dois lugares, pontos extremos do globo, antipódico seria esse o termo adequado, de um ponto ao outro, e vencer as duas, porque tem capacidade para tanto. Só os navios que já estão deslocados já são suficientes para causar temor ou para mostrar a força norte-americana. Além do que, tem um detalhe, eles deslocaram também um submarino nuclear.
Não sei se é um submarino com ogivas nucleares, não é necessário isso, mas um submarino é movido a energia nuclear. Um submarino é a principal arma de defesa e ataque, da minha perspectiva. Um submarino é algo que, onde ele vai, para onde ele vai, ele traz terror, porque o submarino ele é espetacular como arma. Significa o quê? Eles estão lá no entorno da Venezuela. A grande pergunta é, ele vai atacar a Venezuela? Eu não acredito que os norte-americanos precisem atacar a Venezuela. Não é necessário isso. Mesmo porque há argumentos para tanto desde a doutrina de segurança do George W. Bush. Quando ele lançou, ele disse, não existe mais nenhum país no mundo que tenha a capacidade de enfrentar os Estados Unidos. Mas surgiu um outro tipo de ator no sistema internacional, que é um ator ilícito, que tem capacidade de tomar conta de governos. Aí ele disse, é o terrorismo na época, mas foi acrescentando o quê? O narcotráfico, o crime organizado, razão pela qual eles passaram a considerar narcopaíses, narcoestados, estados terroristas, governos terroristas, que poderiam colocar sob risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Eles falam, nesses casos, a gente avança. Os norte-americanos, os Estados Unidos, o governo Trump, não vai precisar fazer uma guerra, mas ele pode fazer um ataque preventivo, mesmo porque ali não é contra o Estado da Venezuela, é contra o terrorismo e o narcotráfico. Significa o quê? Se por acaso for necessário, ele vai atuar. Aí vem o governo brasileiro, e eu vou ser bem rápido em relação a isso. O que nós podemos esperar do governo brasileiro? Que não trata bem as suas forças armadas, está rebaixando o exército brasileiro, ridicularizando todas as nossas tropas, não tem capacidade de dar suporte de defesa para o Brasil e não tem capacidade de fazer projeção de poder, mas diz, nós estamos do lado da Venezuela. Por que ele está do lado da Venezuela? Porque são amigos na perspectiva criminosa, se assim ele continuar. Criminosa como? Será um país vinculado ao terrorismo, porque está vinculado ao narcotráfico. O narcotráfico já foi considerado pelos Estados Unidos como terrorista. Significa o quê? Nós estamos nos posicionando com bravata, mas essa bravata pode significar algo muito perigoso para o Brasil, que eu não acredito que os norte-americanos vão perder tempo com isso. Mas eles têm que deixar o recado. Se necessário for, e aí, encerrando de verdade, eles podem mandar um F-35, ele é V-STOL, como o Coronel Santos me corrigiu, ele fica parado no ar. Ele pode simplesmente ficar parado e dando adeus para o Palácio do Planalto. Ele pode brincar de ficar fazendo assim, dizer assim, não brinque conosco, porque nós temos uma capacidade de percorrer o território brasileiro inteiro e não precisamos nem atingir pessoas que são vítimas ou são inocentes. Nós podemos atingir, como Israel, exatamente na orelha daquele que pode nos incomodar. O resultado fiscal das estatais federais de janeiro a julho de 2025 registrou um rombo, como era esperado, só que de 5,52 bilhões de reais, segundo o relatório divulgado pelo Banco Central na última sexta-feira. Esse saldo negativo é o maior já registrado para esse intervalo desde o início da série histórica em 2002 do Banco Central. O desempenho representa um aumento de, olha só, 61,1% em relação ao mesmo período de 2024, que já foi uma porcaria, quando o déficit foi de 3,42 bilhões. O Banco Central utiliza o critério da necessidade de financiamento para avaliar se essas empresas contribuem para o equilíbrio das contas públicas ou requerem mais recursos do Tesouro Nacional, ou seja, do teu bolso ou do meu bolso. O levantamento não inclui estatais financeiras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Petrobras. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsáveis pela administração das estatais, contesta a metodologia. A pasta alega que os dados do Banco Central não refletem a real situação financeira das estatais por não detalharem as receitas, custos, ativos, passivos e lucro líquido. O que interessa, quando qualquer um de nós é acionista de uma empresa, é dizer, qual foi o lucro? Não, o lucro, tivemos prejuízo porque a mãe que o parta. Cara, o que eu me pergunto, e provavelmente seja a tua pergunta também, é por que as diretorias dessas empresas que dão prejuízo gigantesco continuam estando aí? E muito provavelmente Luiz Arthur Nogueira tem a resposta a essa pergunta. Segré, aqui a gente explica e descomplica a economia. A notícia é muito grave, um rombo de 5,5 bilhões de reais no período de janeiro a julho deste ano, o maior da série histórica do Banco Central. Quem paga essa conta? Nós, contribuintes. Toda vez que uma estatal dá prejuízo, e acho que aqui os Correios são um grande símbolo desse prejuízo.
Nós, contribuintes, pagamos a conta. E aí fica a grande dúvida. As estatais no governo Lula dão prejuízo é por má gestão, é por incompetência ou é por desvio de recursos, por corrupção? Ou as duas coisas combinadas? Não sei. No mínimo é má gestão. Se for corrupção, desvio, é caso de polícia, precisa ser investigado. Agora, vou pegar o exemplo dos Correios. Durante o governo Bolsonaro, na gestão do Paulo Guedes, os Correios davam lucro. Ou seja, ainda que uma estatal, normalmente ineficiente, incompetente, se você fizer o mínimo de gestão, você consegue fazer uma estatal como os Correios darem lucro. Muito bem, passou para as mãos do governo Lula, voltaram a dar prejuízo. Por isso que eu defendo a privatização de 100% das estatais, para que não corra o risco de vir um governo irresponsável, como o atual, pegue a estatal e volte a dar prejuízo, jogando nas nossas costas, nas costas do contribuinte. Para concluir, Segré, eu lamento profundamente que na gestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tenha sido aprovada a privatização dos Correios, que foi aprovada, acredite, na Câmara dos Deputados. Quando chegou no Senado, o Rodrigo Pacheco engavetou e a sociedade brasileira paga até hoje a conta dessa irresponsabilidade que foi a decisão do Rodrigo Pacheco de nunca pautar a privatização dos Correios. Agora, Segré, perceba só, né? 5,5 bilhões de prejuízos, ao meu ver, ainda é pouco. É pouco porque o potencial desse governo que aí está é muito maior. Lula, vai. Eu sei que você consegue roubar mais, sei que você consegue fazer mais, de desgraçar mais. Até porque o Lula alardeou várias vezes ao lado do super-ministro da Economia que colava nas provas. Ele diz assim, se tudo der errado, é porque está dando certo. Que é isso? Se tudo der errado, vai dar certo. Esse é o projeto. Então eu acho que ainda é pouco. A capacidade de estragar, de arrebentar com o país, a esquerda... daqui a pouco a Corina Machado vai estar aqui falando com a gente, né? A esquerda é mestre em arrebentar com o país. A Venezuela é o grande exemplo. Agora, o Brasil, eu ouvi uma frase esses dias de um professor da USP, né, lá dos anos 70, senhorzinho, da antiga, ele disse assim, olha, o Brasil, roubar dinheiro do Brasil é como tirar água do rio Amazonas de balde. É um país tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que é difícil até os ladrões, os incompetentes, fazerem esse desserviço para a nação. Mas não dá ideia, por favor. Não dá ideia, né? Não dá ideia. Quando as estatais que deveriam ter um trabalho que preste um serviço, eu até aceitaria um equilíbrio. Eu não aceito déficit de jeito nenhum. É óbvio. Porque isso mostra má administração. E vou dar um exemplo. Que empresa hoje tem como serviço entrega de produtos? Mercado Livre, por exemplo. O ganho, muitas vezes, não está na venda do produto, que cobra, naturalmente, uma comissão pelo uso da plataforma, está pela entrega. Sim. Logística, né? A logística. Tem um amigo, muito amigo na Argentina, é um dos donos de uma empresa que chama Andreani, na Argentina, que ele mexe como se fosse um correio privado. Se chama Correio Privado Andreani. Isso não requeriu da privatização do Correio, como mencionava Luiz Arthur, mas abriu o leque para a concorrência. Isso obrigou ao Correio, como estatal, a ser melhor, porque senão ia sucumbir. Quem contrataria alguém? Nós devemos lembrar que tem, por exemplo, o Sedex 10, que foi muito divulgado na época, era um serviço muito interessante para a pessoa que contratava esse serviço, mas tudo mudou. Não existe mais a carta, não existe mais o telegrama, enfim, nem o e-mail quase está existindo mais. A coisa foi mudando radicalmente. Então, o que podemos esperar, Suano? Estatais sim, estatais não? O que a gente faz com isso? Bom, para começar, em termos de economia, eu não gosto de dizer que eu sou liberal em economia. Eu sou capitalista. Ponto final. É empreendedorismo, não tem estatal, é tudo iniciativa privada e empreendedorismo. A questão para mim, e quando a gente olha em relação a isso, por exemplo, o Arthur falou do Correio está dando prejuízo, que não deu, e o Caivano falou que não deu sob o Bolsonaro. É assustador. Eu nem me preocupo de estar dando prejuízo, não está dando prejuízo. É como é que consegue dar prejuízo sendo um monopólio?
Porra, não é possível, mesmo com monopólio os caras dão prejuízo. Aí é que é mais assustador. E olha que coisa curiosa, o Mercado Livre pertence a um argentino que tem a visão empresarial, tem uma visão empreendedora. A questão para mim, e é isso que é o essencial de tudo que a gente tem nesse modelo de economia, e pode comparar com a Venezuela, é que na Venezuela o assustador é que eles quebraram porque eles conseguiram colocar o crime organizado totalmente equivalente ao governo. Lá, o crime e o governo são a mesma coisa. Aqui, um crime organizado mantém uma economia paralela, por isso que a gente não quebra. O problema é que o crime organizado está avançando. E está avançando e tomando conta do governo. Nós ainda não somos ainda um Estado totalmente tomado, mas a gente está sendo tomado paulatinamente. E é essa economia paralela que faz com que a gente continue produzindo riqueza. Porque se você for num determinado local em que o IBGE não chega, na realidade o IBGE, desde que o Gabriel Postman, Márcio Postman assumiu lá o controle, que a gente não chega mais em lugar nenhum. Mas se você for em determinados locais em que o IBGE não chega, a economia está funcionando. Porque tem um dono do feudo que pega, distribui comida para quem ele quer, garante a proteção, se estuprar ele mata, se roubar naquela região ele mata, ele distribui o gás, ele distribui a energia que você, Bernardo, produziu sendo empresário. Mas chega lá, ele não paga nada, de repente ele vai, pega o teu posto de gasolina. Não, eu quero fazer sociedade com o teu posto de gasolina. Você coloca o posto de gasolina lá e vai, manda te matar, ou então passa o posto de gasolina inteiro pro nome dele. E é isso que está fazendo a economia funcionar. Por isso que a gente ainda é tão rico. O problema todo é que até esse modelo inescrupuloso e informal e criminoso, ele tem limite. O problema é quando essas gangues vão entrar em confronto entre si, porque eles não trabalham corporativamente. Eles não são a máfia italiana, que tem famílias. É uma família, outra família, loteia, e a família um protege o outro dentro da família. Não, eles são totalmente egoístas e são individualizados. Aí é o que eu estou esperando. Qual é o limite dessa economia informal que faz o Brasil seja tão rico? Essa é a minha perspectiva. Caivano, uma das principais teorias econômicas é a teoria da escassez, não é? Sim. A teoria da escassez é uma das principais. E uma das primeiras teorias políticas é não respeitar as teorias econômicas. Sim. Quando você tem estatais mal administradas, com salários estratosféricos para sindicalistas, amigos, conhecidos, alguma pendência política que eu te devo, favores que devo complementar e tal, nós não estamos colocando a meritocracia como princípio fundamental para colocar alguém que sabe para administrar sobre isso que ele sabe. Então colocou alguém, não sei, imaginemos que me chamem um dia para eu dirigir o Tribunal Superior de Sei lá. Eu não sou estudoso disso, não tenho conhecimento disso, e a primeira coisa que diria é: não estou capacitado para fazer isso. Chamem o Caivano. Mas parece que nessa questão de esquerda, estatais, é mais um reduto eleitoral que eu utilizo com recursos do povo para, por exemplo, colocar 4 milhões numa turnê do Gilberto Gil, que não precisa disso. Ou financiar na Colômbia a Feira do Livro na Colômbia, que não tem nada a ver com o Correio, entre outras coisas. Sim. E aí você vai gastando, sem deslembrar, sem esquecer de aquele escândalo de Correio que começou com o mensalão, foi através da CPMI dos Correios. Isso. Qual é a opção? O que você acha sobre esse desrespeito à teoria da escassez, considerando que é dinheiro de todos? Bom, é tolice, né? Não existe dinheiro de todos, né, Segré? A verdade é que existe o dinheiro do pagador de impostos. Perfeito. E esse dinheiro é utilizado para a manutenção da máquina pública. Máquina pública essa que, por sua vez, é utilizada como massa eleitoreira. É disso que se trata. Quanto mais você aumenta a máquina, quanto mais altos os salários de quem está lá no serviço público, mais voto para aquele governo que fez, ou aquela vertente ideológico-política que fez aquele aumento. Isso acontece desde sempre. A gente continua refém do chamado clientelismo no Brasil. Ou seja, você oferece uma dificuldade, né? Você demonstra uma dificuldade para criar uma facilidade. E o serviço público, infelizmente, desde sempre, se vale desse tipo de coisa, da burocracia da máquina estatal, para que lá na ponta o serviço público seja ruim. E sabe o que é o mais inusitado disso, Segredo? Foi inclusive o Carl Levenstein que traz isso no livro dele sobre o período Vargas.
contar rapidamente que envolve os Correios. Então, determinada pessoa está lá naquela fila, a fila já tinha mais de 2 horas, só 3 pessoas atendendo, e um deles ele percebe que está fazendo a operação tartaruga. Então está lá parado com uma pessoa há mais de 1 hora atendendo, e ele se revolta e diz: escuta, você precisa trabalhar, você está aí atrapalhando, olha quanta gente você está prejudicando. Pois bem, o resultado é o seguinte: essa pessoa, esse funcionário público, vira-se para todo o público e diz: pois agora, diante desta ofensa, eu não vou mais atender ninguém. E sai do guichê. O guichê fica vazio. O que você pensa que aconteceu com essa pessoa que fez a reclamação? Ele é atacado pelas pessoas que estavam ali aguardando. Ou seja, a visão de justiça segregue, ela é muito parcial, ela é muito peculiar e nem sempre ela vai pela linha certa. É o que falta no Brasil. A gente aceitar que não está certo roubar dinheiro. Sabe aquele rouba mais faz? Deixa no passado. Isso não funciona mais. Vamos a exibir hoje a entrevista feita por mim, Gustavo Segre, e por Paula Leal, do Oeste Sem Filtro. Foi feita com Maria Corina Machado, impedida de concorrer à presidência da Venezuela. Maria Corina Machado era o nome favorito da oposição nas pesquisas para bater o presidente Nicolás Maduro, mas foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal da Venezuela em janeiro. Antes de assistir, aquelas coisas que não parecem ser muito coincidências. O dia em que Maria Corina Machado foi inelegível foi dia 30 de junho de 2023. Adivinha quem foi inelegível nesse mesmo dia, aqui no Brasil? Jair Messias Bolsonaro. Casualidades existem? Eu não sei. Mas de agora em diante, a entrevista completa com Maria Corina Machado. Para você. Boa tarde a todos. Temos o privilégio de estar numa coprodução entre o programa Faroeste Brasileira e Oeste Sem Filtro, tendo a oportunidade de entrevistar a Maria Corina Machado, líder das forças democráticas de verdade da Venezuela. E damos as boas-vindas. Maria Corina, é um privilégio estar contigo nesse momento, sabendo qual é a realidade da Venezuela agora. Muito obrigada, Gustavo e Paula. É para mim uma honra também poder compartilhar com vocês. Bom, Paula, a fala é sua. Bom, quero agradecer muito o convite, primeiro de Gustavo Segre, de estar aqui hoje participando dessa entrevista. E, Maria Corina, quero expressar a minha admiração pela sua coragem, pela sua luta. A gente sabe que a senhora já foi presa, perseguida, enfrenta o regime do ditador Nicolás Maduro há muito tempo, não só dele, mas também de Hugo Chávez. Então, parabéns pela sua causa, sou solidária à sua causa e à sua luta. Eu gostaria de começar perguntando, vou falar devagar aqui, mas peço ajuda ao Segre, caso seja necessário aí fazer a tradução. Queria saber um pouquinho da sua situação pessoal hoje. Eu sei que talvez a senhora não possa dar muitos detalhes, se a senhora está mesmo na Venezuela, mas como é que está a sua rotina? Como é que é a vida de uma pessoa que hoje vive na clandestinidade em razão da ditadura na Venezuela, Maria Corina? Bom, muito obrigada, Paula, e a ti, Gustavo, por essa oportunidade. A situação nesse momento é sumamente crítica. Todas as pessoas que estivemos envolvidas nessa enorme gesta cidadã que resultou na vitória de eleição presidencial por parte de Edmundo González Urrutia e na derrota de Nicolás Maduro, estamos perseguidas. Muitos tiveram que sair do país, tiveram que se exilar, se esconder. Os outros estão presos ou mortos. Ou seja, houve de fato uma perseguição férrea. O regime nos acusou de terrorismo, de todo tipo de delito. Eu já estou há mais de 1 ano em absoluto isolamento, em clandestinidade, porque tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello disseram publicamente que estavam me procurando. E se me encontrassem, seguramente me fariam desaparecer. Se me conseguem. É gravíssimo. Agora, um dado que me chamou a atenção, se é que as casualidades existem, a determinação da sua inelegibilidade, ou seja, de não poder participar do ato democrático das eleições, se não estou mal informado, foi em dia 30 de junho de 2023.
Esse mesmo dia foi quando o ex-presidente Bolsonaro também foi declarado inelegível no Brasil. Você acha que é uma casualidade? Bom, a verdade é que eu não estava consciente disso, mas nessa altura da minha vida eu vejo poucas casualidades em todas as dinâmicas que enfrento, Gustavo. No caso da Venezuela, o que acontece é que Maduro é um covarde. Ele sabia que não havia nenhuma possibilidade de ganhar frente a mim. Eu pude participar em um processo de primárias que foi uma beleza, onde participaram mais de 3 milhões de venezuelanos organizados pela sociedade civil. E consegui, e me honra muito, a confiança e o voto de mais de 92% dos venezuelanos. Por isso, Maduro decidiu me tirar do caminho. No entanto, mais uma vez, subestimou o povo da Venezuela. Porque nós conseguimos que um homem, diplomata aposentado que ninguém conhecia, Edmundo González Urrutia, se convertesse em candidato, representando a vontade de mudança dos venezuelanos e ganhasse com 70% dos votos. Foi algo monumental, apesar de toda a fraude que eles fizeram com o sistema eleitoral venezuelano. E Maria Corina, como é que está a oposição nesse momento na Venezuela? Dá para dizer que ela continua unida ou de alguma forma está fragilizada desde a consolidação da tomada do poder pelo ditador Nicolás Maduro nas últimas eleições, que foram realmente uma farsa, né? Uma fraude? Olha, Paula, a Venezuela está mais unida que nunca. Eu me atrevo a dizer que não há outra sociedade tão coesa, tão unida como a Venezuela. Nós não temos diferenças religiosas, não temos diferenças raciais, regionais, sociais ou políticas. Mais de 90% dos venezuelanos queremos o mesmo. O que queremos? Viver bem. Queremos um país com oportunidade de progresso através do trabalho produtivo, do trabalho bem remunerado, com justiça, onde todos sejamos iguais perante a lei, onde possamos sair às ruas e dizer o que pensamos, sem medo de sermos perseguidos ou agredidos. Queremos que nossos filhos possam voltar a um país livre. O chavismo e depois Maduro tentaram dividir a sociedade, colocar uns contra os outros. Mas nós conseguimos unir a Venezuela. E é por isso que essa é uma força tão poderosa, porque nasce do povo, em torno de valores e de uma visão de sociedade. Então não tenham nenhuma dúvida. Maduro vai sair. É claro que vai sair. Nós vamos fazer valer a pena a soberania popular, a soberania nacional expressa nos votos. Isso vai derivar de um processo de transição ordenado, estabelecido, e de uma Venezuela que voltará a ser livre, produtiva e luminosa. Agora, Maria Corina, nós observamos na realidade da Venezuela manifestações multitudinárias. Eu me lembro de uma imagem sua em cima de caminhões, de carros, quando você teve de ir caminhando porque te impediam de passar pelas ruas. Ou seja, tudo era uma complicação. E dava a sensação de que o povo venezuelano havia se resignado a um ditador que foi a melhor expressão do socialismo. Todos iguais, todos pobres, $1 como salário básico e o resto, ajuda social. E aí aparece a determinação do presidente Trump dizendo que Maduro é um dos dirigentes do Cartel de los Soles. Ele denomina o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e envia as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso mudou a realidade na esperança do povo venezuelano. Saber que os Estados Unidos estavam enviando as suas forças armadas para resgatar, se é que podemos dizer assim. Bom, várias coisas no que você disse.
Primeiro, em relação ao socialismo, é evidente. Eu sempre dizia, claro que Chávez quer os pobres, mas nos quer pobres. Eles necessitam de uma sociedade submersa na pobreza, na miséria, de cabeça baixa e mão estendida. Essa é a maneira de controlar uma sociedade. Além disso, a migração foi uma estratégia sistemática para separar as famílias, servir como válvula de escape social e, ao mesmo tempo, deixar a sociedade submersa na tristeza. Pais sem filhos, irmãos separados, filhos sem suas mães. Horrível o que aconteceu na Venezuela. E isso foi intencional. Agora bem, depois do triunfo espetacular de 28 de julho, a repressão que Maduro desencadeou foi tão brutal que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou como terrorismo de Estado. As Nações Unidas falaram em crimes de lesa humanidade. Então, não é verdade que o povo se resignou. A sociedade venezuelana continua se cuidando, se organizando, de maneira, obviamente, discreta, porque quem levanta a voz é preso. Há jovens presos simplesmente por colocar uma mensagem no Instagram ou por terem uma foto minha no celular. Professores foram presos por protestarem porque não havia luz nas escolas. Enfermeiras também foram detidas, inclusive a presidenta do Colégio de Enfermeiras de Barinas, simplesmente por denunciar salários indignos. Então não é verdade que a sociedade está resignada. A sociedade está se organizando e se protegendo. Agora bem, uma vez que o presidente Donald Trump publicamente e oficialmente reconheceu esse regime como um cartel e Maduro como o chefe do cartel de Los Soles, designando-o como uma organização terrorista. Isso gerou uma quantidade enorme de reações, tanto dentro do regime como dentro da sociedade venezuelana. Porque é algo que nós buscávamos, Gustavo, há muito tempo, que esse regime fosse qualificado pelo que realmente é. Isso implica uma política de law enforcement, de aplicação de justiça para desmantelar essa estrutura criminosa. Maria Corina, você disse que a sociedade tem se organizado e está tentando se proteger, mas imagino eu que tem muito medo da repressão, da censura, da ditadura. É possível aí na Argentina, na Venezuela hoje, organizar manifestações pacíficas na rua? Como é que é esse tipo de organização da sociedade civil? Hoje em dia, não pode haver sequer uma manifestação por falta de água, Paula. Hoje em dia, Maduro ordenou militarizar cidades e colocar nas ruas grupos armados por eles mesmos, que recebem ordens diretas. Em outras palavras, eles atuam como terroristas. Mas, apesar disso, o movimento está despertando, está se entonando, se fortalecendo. Uma companheira me dizia esses dias que o que existe é uma euforia silenciosa, porque sabemos o que está acontecendo. Sabemos que está se conformando uma coalizão internacional, já que o regime de Maduro representa uma ameaça real à segurança de todo o hemisfério. Não só porque é o chefe de uma estrutura criminosa de narcotráfico e do trem de Aragua, e por abrigar grupos terroristas, mas também por abrir à Venezuela a presença do regime do Irã e da Rússia. Isso está gerando qualificações internacionais, não apenas no governo do presidente Trump, mas também de países como Argentina, Paraguai, Equador, Trinidad e Tobago, Uruguai, República Dominicana. Isso é, se está criando uma coalizão de países democráticos que tem que fazer valer a soberania expressa pelo povo da Venezuela e avançar para uma transição. Agora, Maria Corina, suponhamos por um minuto, nessa euforia silenciosa, que eu adorei a expressão, que Maduro diga, vou embora. Vocês aceitariam que ele se refugie em outro país, em vez de ir preso como deveria, só para que o povo venezuelano tenha um futuro melhor?
E se isso acontecesse, como seria? O que restaria? Qual seria o primeiro dia depois do Maduro fora do poder? Bom, nós já fizemos saber ao regime, de maneira pública e privada, inúmeras vezes. A nossa disposição é a um processo de transição negociada, sempre partindo do respeito à soberania popular expressada em 28 de julho e dando garantias para todas as partes que participem e favoreçam essa transição, para que possam estar seguras. E isso foi dito reiteradamente, mas até agora Maduro tem se negado. Pelo contrário, ele não só se entrincheirou, como também atuou com maior violência ainda. Então, no melhor interesse de Maduro, praticamente sua única opção já é aceitar os termos dessa negociação, porque, do contrário, ele vai sair de qualquer maneira, mas em condições muito piores. Agora, os termos específicos de uma negociação, Gustavo, você compreenderá de que não são objetos de discussão prévia e pública. Serão tratados no momento adequado e de acordo com as condições que existirem. Mas, repito, nós estamos absolutamente a favor de uma transição, seja ela negociada ou não. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela no ano passado. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou a admitir a farsa nas eleições. É possível dizer, Maria Corina, que o governo brasileiro foi cúmplice, é cúmplice dessa postura do ditador Nicolás Maduro em relação à farsa das eleições? Todo mundo sabe a magnitude da fraude que Maduro pretendeu fazer. Com atas em mãos, mais de 85% das atas oficiais, que também foram verificadas e auditadas por organismos eleitorais e especialistas no mundo inteiro. Todos concluíram os mesmos resultados. Ninguém, a estas alturas, pode alegar desconhecimento de que Maduro não entregou os resultados. Claro que não ia entregar, porque as atas originais e fidedignas demonstram sua derrota. Por isso, para mim, é injustificável que qualquer governo que se diga democrático não tenha reconhecido, até agora, Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Maria Corina, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação particular, claramente de censura. Chamamos de ditadura judicial. Mas devemos lembrar que na Venezuela não foi de um dia para o outro que Chávez e depois Maduro disseram estamos numa ditadura. Isso foi evoluindo. Você poderia resumir quando percebeu que o sistema já não era tão democrático como parecia ou como deveria ser? Eu te digo, Gustavo, o que nós vivemos espero que sirva de experiência, não só para os países da América Latina, mas para o mundo inteiro. Porque quando se perde a democracia e a liberdade, é muito difícil recuperá-las. Há 26 anos dizíamos, Venezuela não é Cuba, aqui não vai acontecer o que aconteceu em Cuba, e veja como estamos hoje. Um país que foi um dos mais ricos da região, hoje é mais pobre que o Haiti. Isso é o que essas pessoas nos fizeram. E como você disse, foi algo progressivo. Foram tomando o controle pouco a pouco. Tomaram o controle do sistema judicial. Todos os juízes que não eram leais a Chávez foram afastados, demitidos. Hoje, 95% dos juízes são de livre nomeação e remoção, ou seja, são temporários, e sabem que, se não forem absolutamente submissos à tirania, vão para fora ou para a prisão. Depois, tomaram controle também dos meios de comunicação. Primeiro com censura, depois comprando veículos e jornalistas, e por fim, fechando os meios. As vozes valentes que defendiam a verdade acabaram presas ou forçadas a sair do país. Progressivamente, também foram tomando os meios de produção. Chávez expropriou mais de 30% das terras produtivas da Venezuela. E hoje são desertos. Confiscaram mais de 5.000 empresas que eram produtivas. E hoje são sucata.
E assim foram avançando, avançando e avançando, tomando o controle de tudo que pudesse gerar autonomia, porque eles querem uma sociedade dependente, inclusive no sistema eleitoral, que transformaram numa grande máquina de fraude, uma caixa preta de manipulação. Esse modelo de fraude foi exportado aos outros países. Então, eu acredito que a experiência venezuelana deve servir de alerta para todas as sociedades que pensam: no meu país, isso não pode acontecer. A chegada de um sistema autoritário, de uma ditadura opressora, pode acontecer em qualquer lugar. A liberdade tem que ser defendida todos os dias, estando alertas, vigilantes e organizados. Mas agora a Venezuela será livre, e parte do que queremos é que, desde a Venezuela, vá para o mundo inteiro a nossa experiência de organização e de luta cidadã pela libertação. É com essa mensagem de esperança que a gente encerra essa entrevista. Eu ia justamente perguntar isso que o Segré tocou, o que a senhora diria aos brasileiros para ficar atentos, né? Para o Brasil não virar uma Venezuela, se fala tanto da venezuelização, né? Para não virar uma ditadura, mas acho que a senhora tocou exatamente nesses pontos. Nós estamos, em certa medida, vivendo tudo isso, experimentando tudo isso. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Maria Corina Machado, a gentileza de conversar conosco, de tocar em diversos pontos sensíveis. Mais uma vez, parabenizar pela coragem, pela postura da oposição, de liderar essa oposição num país que vive com tantos problemas, com tantas dificuldades. A gente fica na torcida para que todo o povo venezuelano consiga ultrapassar esse momento tão difícil, Maria Corina. E quero agradecer também a Gustavo Segré pelo convite, por ter intermediado essa entrevista, essa conversa com a Maria Corina Machado, nessa parceria entre o Oeste Sem Filtro e o Faroeste a Brasileira. Muito obrigada, Maria Corina. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada ao povo do Brasil, que eu sei que nos acompanha nessa luta. E tenham certeza, muito em breve a Venezuela será livre. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Corina. E falo como argentino e brasileiro. A América Latina está com o povo venezuelano. Está com vocês. Não desanimem. Muito obrigada. Eu sei disso. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo.
Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. E aqui começa a editorial. Há segredos que deveriam permanecer restritos, mas há outros que clamam por transparência. E é justamente esse o caso com um acordo firmado entre o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o Supremo Tribunal Federal Popular da China. É um acordo segredo, um pacto às sombras. Essa parceria não fez parte de anúncios públicos oficiais. Juristas da Associação Lexum exigem a publicação integral desses acordos, argumentando que o sigilo viola a Lei de Acesso à Informação e o princípio constitucional da transparência. Afinal, se não há justificativa clara de segurança nacional, por que esconder esse conluio com o modelo judiciário de um país autoritário? O advogado Martim de Luca fez o alerta, abre aspas, se o futuro digital do Brasil for regulado segundo o manual da China, o que resta à liberdade de expressão e ao Estado de Direito, sobretudo num ano eleitoral como 2026, fecha aspas. Isso não pode ser considerado como uma troca de experiências com um país parceiro. É uma aproximação com um sistema onde juízes obedecem ao Partido Comunista, onde a censura caminha de mãos dadas com a justiça e onde a liberdade de expressão obedece à rigidez de um controle ideológico burocrático. O STF firmando acordos segredos com um judiciário de um regime autoritário e se recusando a explicar o conteúdo desse pacto ao povo? Isso não é mera omissão, é obstinação pela opacidade. É lembrar a todos que na democracia o que se esconde pode corroer a legitimidade das próprias instituições. Mais ainda, o ministro Gilmar Mendes, em sessão do STF em junho de 2025, declarou veementemente que, abre aspas, nós todos somos admiradores do regime chinês do Xi Jinping, fecha aspas. Posição que gerou críticas intensas. Ao final, quando um membro do judiciário elogia publicamente uma ditadura,
a reação vai além do desconforto. É sinal de alerta institucional. Se incluímos o ministro Flávio Dino, a situação fica mais comprometida. Dino, como comunista que se define, tem mostrado afinidade com ideais alinhadas ao controle centralizado. Em tradução livre, um STF admirador da ditadura chinesa, sobre influência ideológica, firmou um pacto oculto que pode moldar os rumos da liberdade digital no Brasil. O povo do Brasil precisa saber, primeiro, quem pediu o sigilo desse acordo? Que agenda política está sendo importada para o STF? Quais danos à liberdade deixaremos de lado em nome da modernização? O que há nos bastidores do STF? Quais informações irão transitar daqui para a China e vice-versa? Porque quando um juiz começa a admirar uma ditadura e fecha acordos secretos com ela, aí sim a democracia está em perigo. Porque sem clareza o silêncio vira suspeita, e a suspeita é erosão. E em um país em que o respeito à lei é relativo, o sigilo judicial tem como preço a confiança pública e, sobretudo, o futuro da nossa nação. E isto nunca deveria estar sendo colocado em risco. O governo de Donald Trump dos Estados Unidos estaria preparando tarifas adicionais ao Brasil em caso de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é do jornal britânico Financial Times. O processo que decide o futuro de Bolsonaro entrou em fase decisiva hoje, quando os procuradores vão apresentar seus argumentos finais à Suprema Corte. De fato, já foram apresentados. O julgamento analisa acusações de conspiração para golpe que podem resultar em décadas de prisão para o ex-presidente e agravar o impasse diplomático do Brasil com os Estados Unidos. Christian. Olha, eu acho que essa notícia é mais uma comprovação de que essa questão das tarifas não é uma questão de tarifa, nem uma questão de comércio, né? Já ficou, acho que mais que claro que esse tema é um tema que faz parte da nova agenda americana para rearranjar a ordem internacional e definir quem é amigo e quem é que não é amigo. Quem é que vai jogar comigo a partir de agora, quem é que não vai jogar comigo a partir de agora. E o Brasil tem feito um papel aí, acho bastante, para dizer no mínimo, complicado, porque se ele já tem hoje na lista das tarifas de todos os países do mundo que os americanos implementaram ou estão implementando a tarifa mais alta, em torno de 50% ou 50%, essa notícia mostra mais uma vez que a questão é política. Se a gente continuar no caminho que está indo, se o julgamento seguir o caminho que está seguindo e provavelmente vai seguir uma condenação, porque nós vamos conversar sobre isso hoje, é um ambiente, um mise-en-scène, é um ambiente absolutamente fake, tá certo? Destinado a ter uma condenação que já foi anunciada antes de começar. Então, os americanos estão observando isso. Eu não me sinto... Eu não tenho um sentimento positivo de ver que os Estados Unidos estão aplicando uma política tão forte de intervenção e de acompanhamento, mas, infelizmente, nos restou essa condição, né? E o fato é que se ele vier a implementar novas tarifas, como diz aqui a notícia, tarifas adicionais, nós estamos falando de uma questão que tem um efeito econômico muito profundo, porque as pessoas não entendem. Elas acham que não é questão de tarifa, a questão especificamente tarifária, é de você tirar o Brasil do jogo e atacar na jugular da economia brasileira, né? A gente tem poucas empresas e poucos produtos importantes que são exportados para os Estados Unidos. Alguns setores conseguiram fazer uma negociação paralela, suco de laranja, celulose, a Embraer em particular, mas tem vários outros setores que não conseguiram e estão sendo dizimados. Eu cito dois aqui. O mel, por exemplo, empresas de mel de Santa Catarina, por exemplo, estão condenadas e tinham no seu mercado americano 100% do seu comércio. Claro. Empresas de pedras e mármore de Espírito Santo, empresas boas, grandes, pujantes, estão condenadas, porque é 100% do comércio com os Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa ataca aí. Ataca no cidadão, na empresa, na arrecadação, no emprego. As pessoas têm que entender que é disso que nós estamos falando. Ainda não chegou a porrada, né? Só o começo, só o começo. Então, assim, isso aqui é um aviso que pode vir mais. E se você ampliar isso para ler Magnitsky, pode vir muito mais. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade para entender
o tamanho do problema não é uma questão tarifária, é uma questão política. E está clara nessa mensagem. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou hoje, atrai grande atenção de veículos internacionais que analisam os desdobramentos do caso e as suas implicações políticas. O ex-presidente integra um grupo de 8 réus acusados de participação central na suposta tentativa de golpe de Estado, processo que está sendo conduzido, na minha opinião, irregularmente pelo STF. Jornais estrangeiros destacam a vigília permanente no condomínio onde o ex-presidente está residindo. Também recebem destaque o ministro Alexandre de Moraes e a promessa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de conceder indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente. André. Segre, veja só, essa mediatização do julgamento do Bolsonaro é tudo o que o STF quer, é tudo o que o STF precisa. Porque a gente precisa entender que a mídia eles usam a mídia para tentar convencer a opinião pública e tentar convencer as pessoas da versão deles dos fatos. E é disso que se trata, né? Eles não têm provas, eles não têm nada substancioso, eles têm apenas, portanto, a narrativa da PGR, que é agora reforçada pelo andamento que nós temos visto hoje, inclusive durante a leitura do relatório, ou mesmo da defesa que o Moraes fez. É curioso até o Moraes fazer uma defesa ou uma acusação muito mais substanciosa do que o próprio Gonê a respeito do golpe. É incrível. O Gonê parece ali uma espécie de auxiliar do Moraes, uma espécie de estagiário. Ele até cortou o cabelinho, o Gonê se preparou para esse momento de aparecer na televisão, e nós estamos diante disso. É um circo, é um teatro em que as pessoas, nós todos, estamos ali diante deles como espectadores para que eles tentem nos convencer da versão deles dos fatos. O que há de jurídico nisso é nada, o que há de político nisso é tudo. A defesa da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro voltou a ganhar destaque depois das declarações feitas ontem de Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e ex-deputado. O posicionamento ocorreu na víspera do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 acusados pelo STF. Aldo Rebelo utilizou as redes para afirmar que o Brasil já adotou a anistia como ferramenta de pacificação em diversos momentos históricos. Segundo ele, abre aspas, o Brasil é o país da anistia, fecha aspas, e a busca pela reconciliação é essencial para que o país avance. Professor Suano. Alguns pontos positivos nisso que o Aldo fala. Primeiro, em relação ao Aldo, eu tenho um grande respeito por ele, eu diria que o respeito. Ele tem uma base dele é marxista, ele começou a sua militância pelo Partido Comunista, mas ele fez um processo evolutivo em termos do entendimento do processo social, e hoje a gente pode dizer que ele é um indivíduo de centro-direita. É a minha interpretação. Se ele se chocar com isso, não tem problema nenhum, mas eu diria, é um indivíduo que ele fala coisas que são importantes. Essas coisas que são importantes, quando ele diz que a anistia é um processo de pacificação, ele está absolutamente certo. A anistia é um processo de pacificação. E ele foi muito claro na maneira como ele apresentou, porque inclusive, como ele citou a anistia no final do período do movimento cívico-militar de 64, que foi quando o presidente Figueiredo apresentou a anistia ampla, geral e restrita, ele disse, foram anistiados sequestradores, terroristas, assassinos, ladrões. Ou seja, ele falou muito claro, ele disse, além disso, foram também os torturadores do período que estavam vinculados ao governo. Ele foi muito claro, quando ele diz, bandidos marginais à esquerda foram anistiados também, junto com os torturadores à direita, que estavam vinculados no período militar. E foi um processo de pacificação, então ele está absolutamente certo. A pacificação vai se dar para a anistia. Mas no meu caso, observando da maneira muito clara, ele está apenas trazendo um ponto que já é quase que um corolário, uma conclusão lógica de um processo logicamente determinado. Essa anistia virá. Até a maneira como eles vão fazer, como eles estão fazendo, acelerando um processo que não é jurídico, um processo político de condenação do Bolsonaro, é que eles precisam ter o argumento de que eles não retrocederam em nenhum momento na defesa do que eles chamam de democracia, que não é nada, e eles conseguiram condenar, porque a anistia ela teria fundamento, então, em substância, porque ela estaria anistiando algo que se concluiu. Porque fica no ar, como que vai anistiar algo que nem aconteceu, que nem se concluiu? Ou seja, parece que é um grande teatro para botar nas mãos destes novos indivíduos à margem da sociedade, que estão torturando a nossa sociedade, que eles possam receber a anistia. Então é uma conclusão lógica, é um corolário
para salvá-los, inclusive. Então, eu acredito que virá. O Aldo só traz um ponto a mais. O que é que ele diz? A anistia precisa para pacificar o povo brasileiro. E precisa mesmo. Diga. Agora, só um jeito fácil de saber se o Aldo ainda é de esquerda é o seguinte, a gente critica, fala dele, enfim, se ele se ofender e processar, é porque ele ainda é de esquerda. Boa. É isso aí. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou ontem que não tratou com o presidente Lula sobre uma eventual cassação de mandato do Eduardo Bolsonaro. Como resultado, a declaração contradiz o próprio Lula, que havia garantido ter discutido o tema com Mota. Durante a entrevista à rádio Itatiaia, na sexta-feira, o petista chamou Eduardo de maior traidor da história desse país. Quando ele fala nunca na história desse país, o que vem depois é qualquer coisa. Além disso, declarou que já havia conversado com o presidente da Câmara e com outros parlamentares pedindo a cassação do deputado federal. Luiz Arthur. Segré, duas rápidas observações. A primeira, o presidente Lula deveria estar preocupado em governar o país, que está indo de mal a pior, na economia inclusive, e não preocupado em se vai caçar ou não algum deputado. Isso é um assunto do Poder Legislativo. O segundo ponto, Hugo Mota. Hugo Mota é a cara do centrão, né? O que é o centrão? Não é de esquerda, não é de centro, não é de direita. O centrão é do dinheiro, é da verba, é do toma lá da cá. É exatamente o Hugo Mota, que foi eleito prometendo para a direita que votaria anistia, foi eleito prometendo para a esquerda que não votaria anistia. E como a gente antecipou, alguém vai ser enganado, ou a esquerda ou a direita. Esse é Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. O julgamento do presidente, ou contra o presidente Jair Bolsonaro, não recomeçou. Tinha proposta para recomeçar as duas, não recomeçou. A TV Senado está pegando fogo com o depoimento do Tagliaferro. Ele está repetindo todas as coisas que falou aqui no programa. Então, se você acompanha o nosso programa e a programação da Revista Oeste, você já tem essa informação. Eu ouvi, enquanto os nossos técnicos colocam. Saiu a sessão de Tagliaferro. Ok. Não tem mais a transmissão da TV Senado. Mas eu ouvi que teve muitas irregularidades, André, nesse depoimento do Tagliaferro, indicando, era um grupo de WhatsApp, mandavam coisas, alguém mandava, olha o link aí, verifica o que podem fazer, use a criatividade, vai ficar para a história da vergonha nacional na tentativa de bloquear a Revista Oeste. E quando eles se tocavam que era exagerado o que estavam fazendo, o caso do Rodrigo Constantino, então a solução era desmonetiza. Não derruba, mas desmonetiza. Não é uma maneira de fraudar também as eleições, André? Sim, com certeza. Porque, veja, a gente fala muito em fraude às eleições como se fosse alguém chegar lá na urna e pegar a urna e torcer ou jogar fora. Não é disso que se trata. Fraudar a urna é você contaminar o debate público de forma irregular. Então, quando você, por exemplo, censura um jornal, quando você censura uma revista, quando você impede alguém de falar, você está, de alguma maneira indireta, fraudando as eleições, impedindo que as informações cheguem de forma igual a todo mundo. Isso é uma espécie de fraude. Fraudar o debate é influenciar e impactar nas eleições. E nós temos aqui dentro do gabinete, né, o Tagliaferro estava contando isso, contou aqui na Revista Oeste, na Vaza Toga, que a gente está chamando Vaza Toga 3, contou diversas irregularidades, que enfim, a gente pode listar ali. Você tinha constrangimento ilegal, você tinha invasão de privacidade, você tinha fichamento ideológico das pessoas, perseguição a jornalistas. Veja, o mais grave, parece, disso tudo, inclusive, é a violação do princípio mais importante da nossa Constituição, que está lá no 37, que é o da impessoalidade. Quando você pessoaliza, você diz assim, olha, eu vou perseguir essa revista, eu vou perseguir essa pessoa, eu vou atrás desse ou daquele. Bom, você passa a usar a máquina do Estado e o direito como instrumento de vingança pessoal. Você passa a utilizar o direito e a máquina do Estado para fazer com que um Estado de exceção se instale dentro do Brasil. A diferença de um Estado democrático para um Estado de exceção, ou uma das diferenças é exatamente essa. Se eu estou indo atrás de alguém específico, eu estou pessoalmente, fazendo com que o meu desejo de perseguição vá adiante. O Estado não tem desejo, o Estado é abstrato, o Estado ele vai atrás do interesse público e do interesse coletivo. Tudo que nós não vimos nessas mensagens trocadas é um interesse público ou coletivo. Havia ali, sem dúvida alguma, uma utilização do gabinete do
do ministro Moraes para destinar a determinadas pessoas e apenas a elas a força bruta do Estado. Pô, isso é tudo menos um processo democrático e com certeza isso influencia nas eleições. Vamos assistir um pouquinho, Eduardo? Temos agora Pode colocar o ar, por favor. Tudo que tinha lá e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. O assunto vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não sei. Vai dar ruim. Mais uma vez é importante que o senhor encaminhe para nós aqui na comissão esses prints, essas conversas também para... Acho que está no material que o senhor está encaminhando para cá, tudo isso, para a gente fazer uma análise rápida, mas já foram todos encaminhados. Obrigado, senhor Eduardo. O material todo, senhor presidente, está sendo impresso agora e eu mandei imprimir algumas cópias para entregar para a imprensa, porque vamos ver se ela se encoraja agora, e para que os senhores parlamentares que estão aqui possam ter todo o material do Talha-Ferro impresso na sequência, como ele colocou, não é? Ele acabou falando alguns nomes aqui que eram especiais e deviam ser vigiados. Eu só assustei que ele falou que ficou assustado porque ele não viu meu nome lá no meio, né? De qualquer maneira, não é uma grande informação. Mas é uma grande informação também, Jordi, para você e sua família, para o Gaia, todos vocês que tiveram as suas casas invadidas, com busca e apreensão, não é, Flávio? É uma grande informação dada por ele de que toda essa coisa foi arrumada, foi armada, não é? Foi pedida, foi montada para que esses alvos fossem alcançados. Então, nós estamos diante, nesse momento, dia 2, que o protocolo, senhores deputados, um projeto de lei para que o dia 2 de setembro de 2025 se torne o dia da vergonha no Brasil. Nesse momento, a gente tem toda a verdade revelada enquanto Bolsonaro está sendo linchado no Supremo Tribunal Federal por uma mentira, por uma armação, por um desejo de sangue, por um desejo de poder por poder desse marginal, desse bandido chamado Alexandre de Moraes. Hoje mesmo, depois de impresso aqui o documento, aqui o presidente da comissão... Eu esqueci esse encaminhamento que eu queria dar, senador Magno, porque o senador Seife aqui é o próximo inscrito, vamos passar a palavra para ele. E na sequência, a advocacia do Senado já está aqui na sala, nos aguardando, para que a gente possa dar um encaminhamento. Após a fala do senador Seife, eu vou sugerir que a gente possa suspender a sessão rapidamente. Vamos aqui na sala atrás, a gente conversa com a assessoria, mostra qual é a denúncia que nós queremos fazer, definimos o encaminhamento e voltamos para cá para tornar de conhecimento público qual será a nossa iniciativa. Senador Jorge Seife. Obrigado, senhor presidente. Eu não estou conseguindo ouvir minha voz. Consegue aumentar aqui o som do meu... Estão ouvindo bem aí? Ah, então tá bom. Pessoal, vamos lá. Para quem está chegando agora, para quem está nos ouvindo de todo o Brasil, de todos os veículos de imprensa que estão transmitindo essa reunião, eu vou explicar para vocês em rápidas palavras, você o mais didático possível. O doutor Eduardo Tagliaferro era assessor direto do ministro Alexandre de Moraes. E em quase 3 horas aqui de depoimento, ele trouxe mais uma leva de ilegalidades, de ordens ilegais, não tinha processo legal, tinha pesca probatória, tinha falsificação de documento, tinha alvo, tinham ordens ilegais
E na verdade, o Supremo Tribunal, esse gabinete de Alexandre de Moraes era uma quadrilha formada pelo cabeça da quadrilha, Alexandre de Moraes, um criminoso que perseguia o presidente Bolsonaro, persegue todos nós aqui, porque eu não estou vendo, inclusive, nenhum deputado de esquerda, nenhum senador de esquerda para fazer um questionamento para o Tagliaferro. Só que eles quebraram a cara, que o Tagliaferro teve o cuidado, quando começou a receber ordens ilegais, ele começou a se municiar em caso de explosão, que é o que está acontecendo hoje. E não existe coincidência, existe jesuicidência. No dia da vergonha, que um tribunal um tribunal político, que deveria ser constitucional, um tribunal político que está condenando um homem inocente, que estava nos Estados Unidos da América no dia daquela baderna aqui, que não foi golpe de Estado, coisa alguma. No mesmo dia, coincidiu, eu tenho falado, Eduardo Tagliaferro é minha testemunha, Alan dos Santos é minha testemunha, Paulo Figueiredo é minha testemunha, Eduardo Bolsonaro é minha testemunha e o Tagliaferro está aqui é minha testemunha. Quantas vezes, Flávio, eu tentei fazer uma audiência na CDH ou aqui na Comissão de Segurança Pública e aprove a Deus que fosse no mesmo dia da condenação. Nós sabemos que Bolsonaro já está condenado. Alguém tem dúvida no Brasil? Bolsonaro já está condenado por uma corte de ministros indicados pelo ladrão descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Tagliaferro, deixa eu falar algo para o senhor. Eu quero te agradecer como brasileiro e como senador da República, porque a sua vida está em risco, a sua família está em risco, a sua carreira foi jogada no lixo. O senhor hoje tem que escapar de um juiz brasileiro. O senhor hoje teve que se refugiar alto exílio na Itália, porque o senhor sabe que o senhor, inclusive quando nós conversamos, o senhor falou, olha, eu estou preocupado inclusive com minha vida aqui na Itália, porque esse cara é poderoso e tem tentáculos em todo o mundo, eu não duvido. Palavras do senhor para mim. Então, eu tenho algumas perguntas. Eu acho que a audiência inclusive já podia terminar. Mas tem mais. Tem vários parlamentares aqui que vão fazer perguntas muito pertinentes. Eu fiz algumas rápidas perguntas, mas eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu quero te agradecer pela tua coragem e pelo teu patriotismo. Teve um diálogo do senhor que veio à tona, né? Por isso que a imprensa tem medo dele, e eu vou comprovar agora. Teve um diálogo entre o juiz instrutor Ayrton Vieira, que era do gabinete do STF de Moraes, que te mandou um link de uma reportagem da Oeste. E aí, o texto não trazia irregularidade alguma, críticas. Todos nós somos servidores públicos e podemos criticar decisões, podemos criticar condutas, posturas, podemos criticar a roupa, o cabelo, o careca, o cabeludo. Não tem problema, isso faz parte. Servidor público passa por críticas e elogios, é normal. Mas ele não. Então, o texto não trazia irregularidades claras. E aí eu quero que o senhor me contextualize essa conversa com Ayrton Vieira. E quem era Ayrton Vieira, para o Brasil que está nos assistindo, que ele escreveu assim, ó: use a sua criatividade. Ou seja, no meu entendimento, e eu quero que o senhor me confirme, no meu entendimento é o seguinte, olha: invente, crie narrativas, crie provas de forma a mandar a revista Oeste, né, para enquadrar a revista Oeste como uma revista que promovia desinformação para criar justificativa de censura. Eu passo a palavra para o senhor, lhe agradecendo mais uma vez a sua coragem. Senador, só pedir uma parte novamente. Nós temos reunião de líderes lá na Câmara agora, presidente Flávio. Eu gostaria de pedir para Vossa Excelência se a gente consegue fazer um compilado. Eu sei que é uma missão audaciosa, que eu gostaria de, inclusive, levar isso para o presidente Hugo Mota, que fique ciente que nós estamos diante deste crime, com materialidade, e que precisamos, de forma urgente, mostrar para o Brasil
esses crimes. Nós temos juristas qualificados, a reunião começa só a partir das 15 horas. Peço para Vossa Excelência, se algum senador puder acompanhar, nós precisamos dar voz para o que está sendo dito aqui. As materialidades não são discursos políticos. Nós precisamos mostrar para o Brasil que o presidente Bolsonaro, além de injustiçado, perseguido, agora tem sim a clareza dos fatos que estão sendo comprovados na data de hoje. Então eu peço a Vossa Excelência... Vamos só conforme eu tinha dado o encaminhamento, a gente está só esperando você fazer as interpelações dele, eu vou suspender a sessão para a gente conversar aqui sobre qual vai ser o encaminhamento. Essa fala, né? Bom, Tagliaferro, está me avisando, vai suspender a sessão agora. De um lado, da Praça dos Três Poderes, a busca da verdade. De outro, a manifestação da mentira. Brasil está sendo um país bem faroeste. Mas... a defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima pediu ao STF a suspensão da ação penal na qual ele é réu por tentativa de golpe de Estado. O ministro André Mendonça foi sorteado como relator do habeas corpus. Advogados alegam haver nulidades processuais insanáveis, flagrante excesso de prazo de prisão preventiva e manifesta ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes não participou do sorteio sobre o habeas corpus. Lima é réu do núcleo 3 da trama golpista. Ainda que Mendonça acate a solicitação, não paralisará as ações sobre os outros grupos, o chamado núcleo crucial, por exemplo, que está sendo desenvolvido neste momento. O processo contra o núcleo 3 está na fase das alegações finais. André, nos traduz tudo isso, por favor. Olha, o que acontece é que é o segundo pedido já que cai com o Mendonça, pedindo a suspensão desse processo, seja porque tem irregularidades, e não faltam irregularidades, é o que mais tem. Aliás, tem que ver o que não é irregular nesse processo todo. Mas é o segundo pedido que cai com o ministro Mendonça para que ele possa suspender o processo, enfim, avaliar essas irregularidades ali suscitadas. O ponto é que muita gente está dizendo, bom, o Mendonça então agora tem a chance de suspender esse processo, o processo vai ser suspenso ou não? A chance, a meu ver, disso é mínima, quase zero, para não dizer zero, porque tudo sempre pode. O ponto é que o Mendonça tem um outro pedido desse semelhante que está com ele desde julho e até agora não teve nenhuma movimentação. Então, se ele não fez em julho, não vai ser agora que ele vai fazer. Se ele não suspendeu em julho, não vai ser agora com todo o circo armado, literalmente, que ele fará a suspensão. No entanto, tem uma coisa aqui que é importante, a gente precisa ficar atento. Pode ser que em algum outro momento, até depois da condenação da primeira turma ao Bolsonaro e etc., num outro momento histórico, esses pedidos que estão ali guardados com Mendonça possam servir para aí sim machucar a condenação do Bolsonaro, né? Para revisar a decisão, a sentença e o acórdão. Ou seja, é uma forma, né? Tem ali um caminho que fica incubado para que possa haver algum tipo de revisão a respeito dessa condenação. Mas nesse momento não. Fica ali aguardando. Agora, Segre... Do Chiquini, sim, diga, por favor. Rapidamente, até sobre essa questão do Tagliaferro. Claro. A gente fala muito, o Tagliaferro tem falado e o Congresso todo está ouvindo o Tagliaferro e isso é muito bom, mas é preciso que a gente diga que as irregularidades não são só do Moraes. Essas pessoas que estavam dentro do gabinete do ministro também são culpadas. O Tagliaferro não era juiz. O Tagliaferro era um assistente, ele era ali contratado, mas nós tínhamos ali juízes que são dotados de total segurança, de benefícios de vitalicidade, de, enfim, toda a estruturação para terem coragem de resistir a ilegalidades. E esses juízes auxiliares, como o Ayrton Vieira, que ele próprio menciona, o Tagliaferro, na sua fala, precisam ser investigados. O CNJ precisa investigar, as corregedorias dos tribunais, enfim, eles são juízes, eles estão filiados a tribunais. As corregedorias precisam investigar. E o PGR, o Gonê, que, enfim, cortou o cabelinho, agora está enxergando melhor, o cabelo dele caía um pouco nos olhos, agora também pode se dedicar a investigar não apenas o Moraes, mas o gabinete dele como um todo. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá
o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Vamos dar mais uma olhada no que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Apontados naquele relatório, a defesa pede para que esses elementos não sejam analisados neste julgamento. Pois bem, excelências, a denúncia imputa a Alexandre Ramagem, originalmente ela imputou a Alexandre Ramagem, 2 conjuntos de fatos. O primeiro deles, Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem em detrimento do sistema eletrônico eleitoral, em detrimento das urnas eletrônicas. Na ocasião, na denúncia, com base no relatório final apresentado na PET 12.100, Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseou essa imputação em 3 documentos de texto. Que foram encontrados, obtidos pela autoridade policial ao realizar perícia em equipamentos eletrônicos que foram utilizados por Alexandre Ramagem durante sua gestão à frente da ABIN. Computadores, telefones. 2 desses documentos foram encontrados em computadores, eram documentos do tipo DocX. Um terceiro documento foi encontrado nos telefones celulares, era aquele documento do tipo notas, né? Tanto Android quanto o sistema iOS tem esse aplicativo de notas. Esses documentos, basicamente, eram anotações. Desde o interrogatório ao qual Alexandre Ramagem foi submetido perante a autoridade policial, salvo engano, em julho do ano passado, Alexandre Ramagem sempre falou: eu faço anotações de tudo. Ele chegou a mencionar no interrogatório que era uma espécie de diário, tudo ele anotava. Ele falou: meu computador é um mar de anotações. Em defesa prévia, antes, na resposta à acusação, agora em alegações finais, a defesa técnica bateu em um ponto muito específico em relação a esses documentos de texto. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Não há. Não há. O que há é um print de mensagem, um print da tela do celular, onde um desses documentos, ou
presidente informa TSE, salvo engano, teria sido transmitido ao então presidente da República. Mas é um print. É um print. Salvo engano, é um elemento de prova que não se coaduna sequer com agora esse Instituto da Cadeia de Custódia. É um print. Para além desse print, não há elementos de informação nos autos que demonstrem tenham sido esses documentos transmitidos, repassados ao então presidente da República. Em alegações finais, com o aprofundamento das investigações, foi apresentado um quarto documento. De texto, também um documento DocX. E eu gostaria de fazer breves considerações sobre cada um desses documentos. O primeiro documento, Bom dia, presidente. Nesse documento, Alexandre Ramagem menciona que seria constituído um GT, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo seria aferir a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Esse texto ele está expresso no documento. Esse documento, inclusive, traz uma série de tópicos, ele lista os tópicos que seriam objeto de análise. Em alegações finais, nós fizemos uma tabela. Cada um desses tópicos com dispositivos da resolução TSE 23673 de 2021. Essa resolução é a que regulamenta o teste público de segurança das urnas eletrônicas. Cada um dos tópicos ali constantes, nessa mensagem, nesse escrito, ele se referia, ele tinha, não era embasamento, ele fazia parte, ele constava da resolução 23673. Sobre esse GT de trabalho, para aferir a segurança e confiabilidade das urnas, eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, esse grupo de trabalho jamais saiu do papel. Esse grupo acabou não sendo constituído. Esse grupo tinha um objetivo muito claro. A ABIN iria participar do teste público de segurança das urnas. A ABIN tem uma expertise que se refere à segurança das urnas. Ela domina essa expertise, que é criptografia. Só que os técnicos da ABIN, que necessariamente teriam que participar desse teste, eles claramente se negaram a fazer por uma razão de ordem objetiva e lógica. Não estamos preparados para participar desse teste. Esse teste é público, é aberto. A Polícia Federal participará do teste, universidades públicas participarão do teste. Nós não vamos nos expor sem o devido preparo. Logo, a ABIN não participou desse teste. Esse GT ele não saiu do papel. E não há indício sequer de que esse grupo de trabalho tenha sido constituído. E eu gostaria de fazer aqui mais uma observação sobre esse mencionado grupo de trabalho. Em maio de 2021, a ABIN formalizou um acordo, um contrato com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, na época, sob gestão do eminente ministro Edson Fachin. Esse acordo ele foi publicado no Diário Oficial da União do dia 31 de maio de 2021. Foi publicado no Diário Oficial da União, era basicamente o extrato de execução descentralizada, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Agência Brasileira de Inteligência, cujo objeto era, abre aspas, provimento de apoio e orientação técnicos especializados por parte da ABIN ao TSE nas áreas de criptografia, segurança de hardware e das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação, segurança física, computação forense, com a contrapartida de descentralização de recursos do TSE para a ABIN a serem empregados na capacitação de agentes públicos da ABIN em criptologia. O valor do contrato, R$ 2.455.140, data de assinatura 27 de maio de 2021. Eu fiz alusão a esse
contrato, apenas para contextualizar esse grupo de trabalho da ABIN, que jamais saiu do papel, mas sim, a ABIN tinha um acordo formalizado com o TSE para atuar em auxílio ao TSE na questão nas áreas de criptografia, segurança de hardware e das comunicações, segurança e auditoria de sistemas de votação. E era natural que assim fosse. Como eu disse, de fato, eu realmente fiz algumas pesquisas, fiquei curioso. Pesquisas na internet, Google. A ABIN, realmente, ela tem uma atuação destacada nessa área, criptografia. Então, o que justifica não mais poder o fato de o TSE, à época, ter firmado esse contrato por valores vultuosos, inclusive, com a Agência Brasileira de Inteligência. Este é o primeiro de 4 documentos que foram mencionados. Se for pelo entusiasmo do advogado, me parece que Ramagem vai ter um problema sério, André, né? Fala aí. Pois é, tá difícil, né? E vale dizer que o Ramagem é o único que, enfim, teria foro privilegiado para estar no STF. Porque a gente fica falando das aberrações todas e vamos nos perdendo no mar delas. Mas temos de lembrar que todos esses réus deveriam estar sendo julgados pela primeira instância. Não é nem para a primeira turma ou pelo plenário. Já é um absurdo estarem na primeira turma. Já é um absurdo estarem numa primeira turma com 3 juízes suspeitos. Moraes, que dizem que tinha um plano contra a vida dele. Imagina só, você atenta contra a vida de uma pessoa e ele te julga. Olha o estado em que nós estamos. O Dino e o Zanin têm processos contra o Bolsonaro. Então já está errado essa turma, já está errado dentro dessa turma esses ministros serem os julgadores. Já está errado no plenário, todos deviam estar na primeira instância. O Ramagem é o único que, enfim, em tese, estaria correto de estar no STF. Mas, realmente, o advogado não está muito entusiasmado. Não. Se depender dele, me parece que Ramagem... Sabe quando aquele fala, tem uma boa notícia ou uma má notícia? Fui picado por uma cobra. Qual é a má notícia? É que você vai morrer. E qual é a boa notícia? É que não tem saída, então vai ter que morrer mesmo. Assim, não tem opções. Pô, enfim. Mas ser advogado é um bicho muito chato mesmo, né? Você sabe disso, eu né? sei bem. Luiz Arthur Nogueira, você contrataria esse advogado para te defender? Olha, difícil, né? Falta um pouco de veemência, né? Até porque, Segré, vamos combinar, a gente acabou de ver um vídeo do Alexandre de Moraes esgoelando com o André Mendonça. Então, se você também não tiver a mesma veemência dele, fica difícil confrontar até as ilegalidades que estão ocorrendo nesse julgamento. Professor Suano, eu não vou te perguntar se você contrataria o advogado, coitado, de repente ele é muito técnico, talvez é muito técnico, mas estamos falando de uma defesa manifesta. Lembro que uma vez tem uma lenda que um cara foi pego por um rei, autoritário, ditador, tipo o que nós temos aqui no judiciário. E aí ele foi sentenciado à morte. E quando estava já quase sendo executado, ele falou, eu consigo fazer falar seu burro. Aí o rei falou, caramba, sério? Ele falou, sério, se você me der 1 ano, eu te devolvo o burro falando. Aí eu falei, suspende tudo. Traga o cara, deixa ele ensinando o burro. Aí veio um amigo que estava preso com ele e falou, Suano, você não vai conseguir fazer falar o burro. Mas um ano. Falou, eu sei, mas num ano pode morrer o burro, morrer o rei, eu fugir, qualquer coisa. O que importa é ganhar tempo. Seria mais ou menos parecido com isso? Porque ali já está determinado. Ele está apenas tentando estabelecer uma narrativa em que possa ter um registro para qualquer coisa no futuro. A política... Na política, um dia é uma eternidade. Quantos dias você ganhar são várias eternidades. Se você deixar para tomar uma decisão faltando 5 minutos, é completamente diferente de você tomar uma decisão faltando 3 dias. Por qual razão? Porque tudo pode acontecer nesses 3 dias, por incrível que possa parecer. Aí a gente vê a defesa dele. Eu, particularmente, eu já não estou mais incomodado com as defesas que podem estar sendo feitas ou a veemência que eles podem estar usando, porque já está determinado. Algumas coisas são... o que nós estamos escolhendo é qual é a menor bizarrice dentro de toda essa aberração. Por exemplo, só para citar uma, a ABIN não poderia estar sendo envolvida em qualquer investigação. Por qual razão? Porque em qualquer Estado democrático de direito não cabe ao organismo de inteligência externa fazer investigações ou fazer acompanhamentos de coisas que se decidem dentro do próprio território contra o seu próprio cidadão.
Exceto se você estiver trabalhando com contra-inteligência. Mas se estiver trabalhando com contra-inteligência, não estaria vinculado a uma questão de um golpe de Estado. Exceto se tivesse um agente estrangeiro tentando dar um golpe de Estado no Brasil, ou estimulando um golpe de Estado no Brasil. Para você ver como só são bizarrices. Agora, quando você vê isso, qual é a solução que a gente tem? Eu, cada vez, chego mais à conclusão. Estão negociando, só estão ganhando tempo para saber qual é o momento em que virá uma anistia, mas para preservar a máquina. Aí é que está a minha tristeza e o meu pessimismo. Chega um ponto, e nós conversamos a outra vez com Maria Corina Machado, e ela aceitou que os venezuelanos estão assina embaixo, se for para o Maduro picar a mula, vai para outro lugar, não precisa ir preso, não, sai daqui. Eu acho que estamos chegando num ponto parecido, né, Christian? Eu acho que sim. Eu acho também que tem uma questão específica que a gente estava falando anteriormente sobre forma e conteúdo, né? Como o conteúdo é muito ruim, como a gente está vendo que é tudo uma farsa, como está tudo fora do lugar, etc., a aparência da defesa, até a aparência mesmo, se fosse uma loira de olhos azuis, bonita, etc., até faria um sucesso estrondoso, porque o conteúdo é tão ruim, todo mundo está preocupado com o que está vendo. Então, se o sujeito fizer um bom discurso, veemente, com palavras bem colocadas, etc., ele ganha nesse ambiente, porque o conteúdo é péssimo, está tudo fora do lugar, então tem um pouco esse aspecto, acho que, relevante. Claro, manda isso. Mas sabe qual é o grande problema para mim, ô Segré? O que está ficando cada vez mais claro para nós é que o recado que está sendo dado para as próximas gerações é que o crime compensa. Porque mesmo que a gente diga assim, eu assinaria, deixaria esse vagabundo desse Nicolás Maduro ir embora para trazer a paz para a Venezuela, significa que todos os crimes que ele cometeu, tudo que ele fez contra o seu povo, tudo que ele roubou, ele ainda assim ele vai ter um ambiente de um retiro de paz para o resto da sua vida. Será? Aonde? Sabe? Na Rússia? É possível. Aonde? Porque é bem família? É bem possível que vá para a Rússia, mas acaba trazendo para as novas gerações a ideia assim, vale a pena eu arriscar e fazer tudo errado. É isso que não pode ficar. Por isso que esses senhores que estão destruindo a sociedade brasileira, eles têm que ser punidos no futuro. Eles não podem passar impunes, ou seja, eu estou praticamente adotando o discurso que eles falam, só que no nosso caso, nós temos do nosso lado a verdade, a moral, a honra, a dignidade, porque a gente está vendo que eles só estão cometendo crimes, é tudo nulo o que eles estão fazendo. Diga. E um ponto também que a gente está falando aqui, não, mas os advogados, eles podem estar sendo técnicos, etc., mas não tem mais essa questão técnica, isso não está mais na mesa. E nem a questão técnica, e nem mesmo a questão de influência, que é outro ambiente que dentro do STF é muito conhecido, né? Então, o advogado vou contratar, não porque ele fala bem, ou não porque ele é técnico, mas porque ele transita bem dentro do STF. Nem isso mais hoje vale. Modelo Cacai, né? Pois é, nem isso tem mais valor, nem isso. O STF conseguiu destruir até isso em relação a esse caso. Então, quer dizer, nada mais vale. É um julgamento só feito mesmo para as câmeras. Não é um julgamento para os advogados, não é uma fala dos advogados para ninguém. Os advogados estão literalmente falando com as paredes. Está tudo pronto. Os votos estão prontos. Eu acho que o Moraes está há uns 2 anos já com essa sentença dele pronta. Não faz nenhum sentido o trabalho desses advogados. Infelizmente, eles são ali uma espécie de atores desse teatro chinfre. Cara, eu continuo na minha vida e eu entendo que temos o STF julgando Bolsonaro, que tem uma comissão verificando as veracidades do Eduardo Tagliaferro, que dito seja de passagem, muita gente quando falava que e aí as provas, agora estão aí aparecendo, já estão sendo enviadas as mesmas provas que a revista Oeste veiculou, estão sendo divulgadas para a Comissão de Segurança. E tomara que isso dê alguma coisa que possa melhorar o nosso futuro, né? Mas, e aí? E os aposentados? Quer saber? A gente conta. O advogado Eli Cohen, que fez denúncias sobre fraudes no INSS, afirmou que tem desvios que acontecem desde 2005 e envolviam, abre aspas, outros carecas, fecha aspas, se referindo a Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como lobista que intermediava a relação de associações que desviavam dinheiro dos aposentados e do INSS. Em audiência na CPMI do Senado sobre o assunto, Cohen disse que suas afirmações se baseiam em informações coletadas em anos de investigação sobre o caso. Segundo o advogado, ele já havia feito denúncias ao Ministério Público de São Paulo sobre o tema desde 2023 e nunca levadas adiante. E eu vi o depoimento desse advogado e mencionou que
Um filho do Lula poderia estar envolvido porque tinha um vínculo com uma das associações que quando sugeriu e aparece o nome do irmão do Lula, alguém ligou para ele dizendo não precisa investigar por aí. Então, dependemos de novo de uma investigação na CPMI, que devemos lembrar à população, o estouro do mensalão começou numa CPI, ou CPMI, não lembro mais, do Correio, na época, e a partir daí uma fraude gigantesca foi desvendada. Tomara que isso aconteça de novo, e a única coisa que nós, seres humanos, que estamos no Brasil e que queremos um Brasil melhor, possamos acreditar que a justiça existe e que o corrupto vai na cadeia e aquele que não é corrupto trabalha eventualmente para o Estado, mas não se beneficia desse Estado em benefício pessoal. Luiz Arthur, podemos esperar alguma coisa dessa comissão do INSS? Porque agora, obviamente, hoje ninguém fala disso. Exato. É claro, o assunto hoje é Bolsonaro, mas, Segré, eu acho que esse é um tema muito importante para a eleição do ano que vem. Eu tenho dito aqui que roubaram milhões de velhinhos no governo Lula. O esquema, segundo advogado, começou com o Lula lá atrás, em 2005. Foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, né? Bolsonaro, Michel Temer, e no Bolsonaro. Aí o Bolsonaro veio com a medida para acabar com o problema. O PT e o PSOL derrubaram no Congresso. E aí escalou de forma inacreditável agora no governo Lula 3. Portanto, o escândalo pode até ter começado lá atrás, mas ele explodiu literalmente agora no governo Lula 3 e precisa ser utilizado na campanha do ano que vem. Afinal de contas, se roubaram velhinhos no governo Lula, os velhinhos com mais de 70 anos que não precisam votar, precisam ser incentivados para ir às urnas votarem contra o governo que roubou o dinheiro deles. E aí o Lula vem como o paizão de todos, devolvendo dinheiro, usando o dinheiro nosso, dos contribuintes. Quando ele deveria, na verdade, era ter fiscalizado, ter coibido o roubo e obrigar quem roubou que devolvesse o dinheiro, para aí sim ressarcir todos os idosos. Portanto, Segré, o papel fundamental da CPMI é não deixar o assunto no esquecimento, porque se depender da grande mídia, será esquecido. Aqui menciona Viviane Lima, falem sobre Tagliaferro. Já falamos um monte, não dele, com ele. E ele apresentou um monte de coisas. Basta acessar a revista Oeste, você vai ter aí todo o material que Tagliaferro enviou e que uma emissora não teve coragem de veicular. Mas, voltando na questão do STF, tem um vídeo que nos foi enviado pelo advogado Chiquini, que defende o Felipe Martins, entre outras pessoas acusadas dessa suposta trama golpista, em que não sei se é defensor, promotor, juiz, Alexandre de Moraes, pede para não responder essa pergunta. Bom, roda aí. O senhor queria golpe, Mauro Cid? Protesta, Excelência. Excelência, por favor. Responder, responde. A próxima pergunta, doutor. Vai exercer o direito ao silêncio dessa pergunta? Não. Essa pergunta é impertinente, doutor. Eu quero saber se o ânimo dele era de golpe. Eu indefiro a pergunta. Próxima. André, é impertinente a pergunta? Eu acho que a pergunta é central, né? Se ele queria ou não um golpe, se ele desejava ou não, se ele tinha ânimo ou não de agir dessa forma, enfim, o que é mais importante do que isso? Mas é uma pergunta que, sem dúvida alguma, constrangeria a todos e é isso que o Moraes quer, jogar panos quentes, colocar as coisas num lugar que seja confortável à narrativa do Moraes. A gente já falou aqui uma vez e vale repetir que o julgamento político ele é feito de trás para frente. E como ele é feito aqui de trás para frente, o Moraes sabe onde ele quer chegar lá no início. Ele começou lá do fim, na condenação. Ele sabe onde ele quer chegar lá no início. Então essa construção das audiências vai nesse sentido. Você fez uma pergunta que atrapalha onde eu quero chegar no fim, ou no início, enfim, a minha narrativa aqui fica constrangida, ou fica de alguma forma prejudicada pela pergunta. A pergunta é impertinente. Não é que é impertinente ao caso, é impertinente ao Moraes. A ele. Uma vez, na Argentina, teve um deputado que fez uma denúncia dizendo que a grande maioria dos parlamentares consumia drogas. E aí um outro que, obviamente, não consumia, falou, se nós estamos representando ao povo, a gente não pode representar se não somos parecidos com o povo. Então eu proponho, falou ele, que todos nós que temos uma determinada
parte do poder legislativo, aplicaria o poder executivo, aplicaria o judiciário também, que são pessoas que definem das nossas vidas, e ele propôs: façamos uma rinoscopia. Rinoscopia para ver se não dá umas aspiradinhas aí pelo meio. Quase mataram ele. Aí ele foi mais longe, falou: não, no banheiro, estou indo no banheiro da Câmara dos Deputados, você vai ver quem vende, os dealers, tudo. Começou a falar tudo. A pergunta é, Suano, provocando apenas, não para fazer uma rinoscopia, porque não estamos falando de drogas, mas não seria interessante fazer um perfil psicológico de uma pessoa que vai ter tanto poder como um presidente, um parlamentar ou um ministro da Corte Suprema? Olha, eu acho que, por exemplo, no caso da escolha popular por essas personagens que aí estão, o perfil psicológico talvez não seja relevante. O que seria relevante é você ter uma capacidade de fazer um recall dessas personagens que aí estão. Isso seria essencial. Mas no caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, alguns procedimentos já deveriam ter sido feitos. Vamos pegar o caso do Alexandre de Moraes. Qual é o perfil psicológico do Alexandre de Moraes? Deixemos de lado quaisquer julgamento de valor de que ele possa ser um indivíduo que esteja fora da normalidade na sanidade mental. Não é disso que se trata. Porra, ele é um promotor. Não se espera de um promotor que ele seja equilibrado na hora de fazer o julgamento de alguém. Isso é o que se espera de um juiz. Pode ver que o comportamento dele é de perseguição daquele que chega o caso para ele. Ele não quer julgar. Ele quer simplesmente pegar o cara e pendurar. Ele quer botar o cara na cadeia, porque é o perfil de um promotor. Não seria verificar um perfil psicológico de normalidade, mas verificar se ele tem o perfil daquilo que se espera de um tipo puro ideal, isso estou falando na categoria weberiana, daquilo que se quer de um ministro, que é um juiz. E aí deveria ter, primeiro, jamais, com todo respeito, não pode ter indicação de presidente da República. Isso é uma aberração. Ah, mas os Estados Unidos faz isso. Problema dos norte-americanos. Eles que se virem com as porcarias deles. Não, jamais deveria ter indicação de executivo. Jamais teria que ter uma sabatina, que é uma palhaçada como essa. A sabatina poderia ser, para fazer isso, deveria ser uma sabatina inversa. Indica-se 10, sabatina 10, na sabatina se escolhe 3 e manda para alguém selecionar dos 3. Aquele fica mais adequado. Só isso já mudaria tudo. Ou seja, você teria que ter uma configuração de que, para ser um ministro, tem que ser juiz. Ah, basta ter notável saber jurídico e ter reputação ilibada. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É uma bobagem, porque notável saber jurídico não significa que o indivíduo tenha um conhecimento do funcionamento da máquina. Ele tem que saber como funciona a máquina jurídica. Ele tem que ter experiência lá e ele tem que ter uma experiência naquilo que se exige de um juiz. Equilíbrio. Equilíbrio para observar todos os fatos. Por isso, deveria ter uma avaliação de perfil psicológico, mas daquilo que se identifica para ser juiz. E para começar, então, todo o sistema de indicação para essas personagens que estão aí deveria ser jogado fora e substituído. A editorial de hoje começa assim. Quando falamos em golpes de Estado, pensamos em forças, armas e lideranças determinadas. Esse conceito vem de muito longe. Em 509 a.C., no primeiro golpe de Estado da história, Júlio Bruto, ou Brutus, liderou a derrubada do último rei de Roma, Tarquínio. Ele derrubou Tarquínio e instaurou a República. Foi um movimento claro. Havia líderes, havia articulação armada e havia objetivo político definido. Ao longo da história, outros golpes repetiram a fórmula e sempre presentes os mesmos elementos. Liderança centralizada, armas, jovens combatentes masculinos dispostos a usar a força e uma estratégia clara para tomar o poder. Agora, vamos para o 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Houve quebra-quebra? Sim. Houve vandalismo e desordem? Sim. E esses delitos devem ser punidos de acordo com a lei. Mas não houve armas, não houve líder definido. Não houve tanques nas ruas, nem planos de tomada de poder. O que houve foi uma massa desorganizada composta em grande parte por pessoas simples, idosos, mulheres, até famílias, muito longe do perfil clássico de um golpe de Estado. Mesmo assim, os réus desse episódio estão sendo julgados como se fossem golpistas profissionais, como se tivessem arquitetado um plano comparável aos maiores movimentos de ruptura democrática da história. São tratados como criminosos de alta periculosidade, quando, na realidade, muitos não passam de cidadãos que participaram de uma manifestação política. Da mesma forma
que a esquerda se manifestou em 2017 com quebra-quebra, incêndio de 3 ministérios, feridos e pedindo a saída do então presidente Michel Temer. A injustiça é clara. Quando se ignora que não havia armas, nem jovens combatentes, nem liderança, nem plano militar, o que se faz é reescrever a história para justificar punições exemplares e concluir de vez o projeto de derrotar o bolsonarismo. Mais do que punir culpados pelo vandalismo, o objetivo é criar um bode expiatório coletivo, transformando manifestantes frustrados com a realidade do país em inimigos da democracia, enquanto os verdadeiros abusos de poder passam ilesos e geridos pelos julgadores. Mas é preciso lembrar que a história também ensina sobre esperança. No dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina assinou o decreto de independência e escreveu uma carta notificando isto a Dom Pedro I. Na missiva, ela usou a conhecida metáfora, abre aspas, o povo está maduro, colhe-lo já se não apodrece, fecha aspas. Isso foi feito para enfatizar que a independência era inevitável e que Dom Pedro I devia proclamá-la. Esse episódio nos mostra que a liberdade pode renascer até mesmo em meio da opressão, que quando tudo parece perdido, líderes e cidadãos podemos escrever novos capítulos da nossa independência. Por isso é preciso reafirmar, o 8 de janeiro não foi um golpe, mas está sendo usado como pretexto para restringir direitos fundamentais de muitos cidadãos. Cabe ao povo não perder a esperança, porque se em 1822 a independência começou com coragem diante de Portugal, hoje ela só se manterá com coragem diante das novas formas do autoritarismo que estamos vivendo. A nova e verdadeira independência do Brasil começa hoje e será demonstrada nas ruas com certeza no próximo 7 de setembro. Os ausentes nunca têm razão, disse Felipe de Stouch. Então, se um argentino nascido em Buenos Aires está defendendo o Brasil, tire a bunda do sofá e lute pacificamente pelo Brasil que tanto amamos e que tanto merecemos. Muito maravilhoso. Muito bom esse editorial. Maravilhoso. Vou te dizer o seguinte... Vou assinar de novo para você pagar a tua férias? Quero que assine, porque eu estou vendendo no eBay todos os editoriais dele. Mas o mais interessante de tudo que você traz é que você mostra que a gente não pode perder a esperança. Eles conseguiram fazer algumas deturpações que são gigantescas, que você deixa muito claro para nós. Eles não entendem o que é a democracia. A democracia é o povo controlando os governantes. A essência é essa. E exatamente por isso é que o povo tem que acreditar que ele não pode ceder aos abusos dos governantes, porque isso não significa que ele terá uma organização social. Veja, o Estado nazista tinha um Estado de direito, mas ele nunca teve um Estado democrático de direito. Ele tinha um Estado de direito porque ele dizia, este aqui é alemão, este aqui é ariano, aquele ali não é. Para o ariano é isso, para o não ariano é aquilo. Por isso era um Estado de direito, estava dizendo que o direito que cabe a cada um, mas jamais seria um Estado democrático. Por qual razão? Porque esses indivíduos não tinham humanidade e ninguém tinha como controlá-los, razão pela qual eles produziram a monstruosidade que produziram. Te agradeço, como brasileiro, que você venha aqui no Brasil e diga, nós brasileiros argentinos temos que continuar tendo esperança e a gente não pode permitir que esses tiranos continuem no poder. Temos esperança? Temos esperança e a ajuda de todos é bem-vinda. Dos norte-americanos com as suas sanções, dos argentinos com o segredo. A gente precisa entender que a democracia, eu concordo perfeitamente, que ela é exatamente isso, o povo comandando os servidores públicos, não é à toa que eles chamam servidores. E mais, a soberania também, ela só existe quando é o povo que está sendo soberano e a exercendo. Não existe soberania quando um governante ou quando um juiz personifica nele a soberania, né? E isso em nenhum tipo de Estado, nem democrático e em nenhum tipo de Estado autoritário. A gente também vai encontrar, por exemplo, na Alemanha, você vai para a Itália, fascista, etc., você encontra eles falando em soberania, mas não havia a verdadeira soberania, aquela promovida pelo povo.
Luiz Arthur, temos esperança ou vamos para o matadouro? Não, temos esperança, Segré. Coincidência ou não, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu nos últimos dias com base em pesquisas eleitorais mostrando que a chance do presidente Lula perder a eleição aumentou no ano que vem. E o mercado financeiro não esconde que tem lado. Qualquer um contra o Lula é melhor do que o Lula, né? Portanto, a Bolsa subiu, o mercado de câmbio continua estável. Neste momento, Segré, moeda americana vendida a R$ 5,46. Christian, vai na rua no dia 7? Vou para a rua, vou levar meu filho, que gosta dessa matéria, está aprendendo a entrar e já tem esse espírito que você descreveu aqui. Que idade? 15. Oh, legal. E vou te dizer uma coisa, há outros países que a gente já perdeu a esperança, alguns casos aí, alguns vizinhos diria até. Mas o Brasil é um grande país, Segré. Você sabe disso. Você que vem de fora e conhece tão bem ou mais do que boa parte dos brasileiros, o Brasil é um grande país. Só falta os brasileiros aprenderem e entenderem isso. Então vamos ajudar aqueles numa fase em que a gente tem que levar essa mensagem realista, não é de ufanismo, nem de presunção, não. O Brasil é um grande país, é um país que tem tudo é grande e as coisas boas também são grandes. Tem coisa ruim grande e tem coisa boa grande.